Ok, bom dia galera. Nós estamos começando hoje, continuando a série que nós começamos ontem, tá? E eu falei ontem que a gente ia falar hoje sobre 17 chaves para a gente entender o Antigo Testamento, mas eu observei que seria muita informação para uma vez só, então eu estou restringindo hoje. Eu vou falar sobre 5 chaves para a gente entender os 5 primeiros livros naquela categoria do Pentateuco, os livros da lei, tá certo? Então se ligue aí, informações na sua mente e essas informações possam ajudar você a entender melhor quando você vai ler a Bíblia, tá ok? Então, começando, eu trouxe aqui um pequeno esboço para você poder acompanhar a assimilação, tá? Então, com o livro de Gênesis, então, o tema desse livro seria Deus escolhe uma nação para abençoar todas as nações. E aí, a palavra-chave, então, desses começos, tá certo? E nós estamos nos baseando, quando ele diz lá, no princípio criou Deus todas as coisas, e a gente vai ter nesse livro de Gênesis a criação do mundo, a gente tem também a criação do homem, da mulher, a gente tem o início da nação, que Deus começa para a partir dela abençoar todas as nações, os começos de todas as coisas e Deus no princípio de tudo. Aí a gente tem em seguida a libertação do Egito. A gente tem como uma palavra-chave para o livro de Êxodo a palavra redenção. Por quê? Por Deus libertando o seu povo da escravidão do Egito. E aqui tem em Êxodo 6, a gente tem o texto quando Deus diz: e vos resgatarei, que cumpre com a sua palavra. Ele disse que ia resgatar e ele realmente fez isso. Então, quando você lembrar de Êxodo, lembre da redenção, de Deus salvando, libertando o seu povo. Em seguida, o livro de Levítico, e o tema de Levítico, então, é esse: aproximando-se de um Deus santo. A palavra-chave desse livro é santidade, e eu tenho aqui Levítico 20, verso 7, que nos traz uma recomendação de Deus, nos lembrando esse assunto. Ele diz: sede santos, pois eu sou o Senhor, que na verdade ele desanima muitos leitores, quantidade excessiva de leis. Mas na verdade nós precisamos entender que ele traz as leis que foram dadas por Deus para organizar o seu povo. Então aqui nós temos um povo se formando, que Deus estava estabelecendo, e a sociedade a viver em sociedade. Mas ao mesmo tempo, ela revela a santidade de Deus e ao mesmo tempo ela mostra a incapacidade do homem de agradar a Deus por si mesmo. Pois quem poderia, à medida que nós vamos tomando conhecimento das leis dadas por Deus, a gente vai percebendo o quanto que nós somos incapazes e o quanto nós dependemos de Deus para viver uma vida que agrada a Ele. Então, santidade é a palavra-chave no livro de Levítico. E aí nós temos números, uma descrença e desobediência. A palavra-chave aqui é andanças, ou seja, as peregrinações. E aqui tem o texto de Números, capítulo 20, verso 12, quando ele diz: não crestes em mim. É exatamente por falta de confiança em Deus e obediência à palavra dele que o seu povo está 40 anos andando no deserto. E esse livro de Números, ele vai exatamente narrar esse tempo em que o povo ficou andando no deserto e Deus estava andanças ou peregrinações. E por fim, então a gente vai parar hoje aqui no 5º livro, tem como tema cuidado para não esquecer. Esse livro é bem interessante, ele tem como palavra-chave conserto, que o texto aqui de Deuteronômio 10, 12, nesse texto Deus deixa claro que ele espera do seu povo. Ele diz: que andes nos meus caminhos todo o coração. Então essa é a expectativa que Deus tem
de cada um de nós, que nós andemos de acordo com o que Ele ensina, que nós a Ele demonstremos isso enquanto nós servimos a Ele. E como é que nós servimos a Deus? Pessoas mostrando o caráter amoroso de Deus. Então, a palavra aqui é concerto, aliança. Deuteronômio nos lembra a responsabilidade para ambas as partes. E a nossa responsabilidade é a obediência, o favor dele. Então são esses 5 livros. Eu gostaria então de deixar uma tarefa para vocês, que é de memorizar o livro. Então você deve lembrar, por exemplo, que Gênesis fala de começos, Êxodo fala de redenção, Levítico fala de sangue, ele fala a respeito de, vamos dizer, números, ele traz as peregrinações, as andanças, ele fala de concerto. Aí eu queria dar uma dica para você. Se você tiver dúvida a respeito da palavra, você só tenta lembrar um pouco e vai ajudar. Quando eu fiquei na dúvida sobre, então a palavra-chave é peregrinação, andanças. Então, aí eu deixo esse desafio para vocês que são chave em relação a cada um. Então agora eu gostaria de orar, encerrando debaixo da tua direção, da tua soberania, nos ajude nesses dias, que o Senhor supra a necessidade de cada um, onde quer que estejam nessa hora. Nós pedimos, então, até amanhã, com mais uma parte dessa série que nós estamos fazendo. Deus abençoe.